Juntos no amor, um só compromisso. Senhor e Senhora Lobos, um cara... Muito bem, galera, eu sou o Thiago Lobos. E eu, Yasmin Lobos, e o nosso companheiro tá aqui também. O Theo tá aqui acompanhando a gravação. Ele Ó, tá antes de tudo, apanhando do sono e batendo ele no tá, sono. ele tá dormindo, não tá dormindo, ele tá em Narnia, não tá em Narnia, ele tá com os Pokémon, não tá com os Pokémon, ele tá de boa, de boa. Tá vendo? Dá pra vocês falarem baixo aí? Antes de começar esse vídeo, clique em gostei e se Dá um inscreva like, no nosso canal pra ajudar e dar uma força, beleza? Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o quê? Os 4 homens mais corajosos da Bíblia. E vamos começar por Estevão. Estevão. Sabe aquele brother seu? Eu não quero saber. E aí, Cicatriz? E aí, Bob Esponja? E aí, Estevão? É tipo o apelido de um brother. Nossa, cara, que doença, mano. Sua vida é destacada em Atos 6 e 7 e conta sobre um jovem chamado Estevão. Fantástico, um cara massa, um cara crente, que quando ele pregava acontecia prodígios e maravilhas, cara. Ele assim, ele pregava, falava de Jesus, a massa se convertia, milagres aconteciam, o cara era o cara. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E por que ele é corajoso? Por que ele é Por que ele é corajoso? Porque quando ele pregava, ele não simplesmente pregava sobre Jesus, como ele falava para os fariseus hipócritas: vocês crucificaram Jesus. Fora você! Por causa de vocês, o Salvador morreu. Vocês mataram o Filho de Deus. E aí, lógico... Tipo assim, sambava na cara das inimigas. E ele falava assim, sem titubear, sabe? Ele falava na cara, papo reto. E isso Tipo assim, enche... o que você tá precisando prender a ser pra largar de ser falciane. Agora ela humilhou. Isso aí, ele não rodeou não. Ele apontou o dedo na cara e falou na frente do cara: você matou o Filho de Deus, vocês mataram o Filho de Deus, nosso Salvador. E o que isso aconteceu? Instigou o ódio dos fariseus hipócritas e eles apedrejaram até a morte Estevão. Ele morreu apedrejado. Mas o mais top de tudo, o que faz ele estar nessa lista, né? Porque quando ele estava morrendo apedrejado, ele olhou para Deus e falou assim: Deus, não coloque sobre eles a culpa, perdoe, eles não sabem o que fazem. E ele morreu sorrindo e orando, cara. Tá perdido, foi lá na minha alma, maluco. Ele morreu simplesmente falando para Deus: Deus, obrigado por tudo, perdoa eles não sabem o que faz, e partiu céu. Ele morreu orando, tomando pedrada, e tu não tá orando nem aí ajoelhado no seu quarto. E alguém falar mal de você, você já começa a ficar dodói. O cara tomou pedrada na cara até a morte, velho. E ele falou assim: hashtag partiu o céu, tamo junto, perdoa eles é tudo nos nada, isso é tudo. E E vamos aí, lá. às vezes, lê a Bíblia e aprende sem crença. Obrigada de nada. Tá bom, se acalma. Segundo homem mais corajoso aqui, um homem muito corajoso que a gente quer destacar é Elias, o Elias. profeta Elias. Elias. Elias é tisbita, ele não é, ele era, né, que ele já partiu Isso. pra glória. Mas Tisbita, o que era Tisbita? Era uma cidade que não existia nem no mapa, saca? Aquele lugar que... Taguaru. É... Minha cidade. Não, Taguaru é massa, cara, mas era assim... Taguaru tem assim, ó, um ponto. Sabe quando você pega um grafite 05, faz clique? Pois é, entendi. Era uma cidade que não existia, o cara era de lugar nenhum, tá É do ligado? interior, entendeu? Ele era tisbita. E Elias era corajoso, por quê? Por Porque quê? ele chegou na cara de Acabe e Jezabel e falou assim: não vai chover, chupa essa manga, maluco. Quero ver quem vai fazer chover aqui, que eu falei que não vai chover. Desliga o Fernandinho que não vai chover. Não vai... Nossa. Elias falou isso porque naquela época, minha filha, a treta tava solta, tava pior que o Big Brother, tava um pecadão louco. E aí ele, pra mostrar quem era Deus, virou e falou assim: não vai chover, porque eu tô falando que não vai chover e Deus não vai deixar chover. Enquanto eu não falar que vai chover, não vai chover, entendeu? Aí virou uma seca louca durante 3 anos, né? É isso aí. E é desse jeito que é porque E a treta foi tão feia, tão séria, que aí a gente vê onde que Elias é mais corajoso ainda, porque no final de toda essa história, subiu pro Monte Carmelo. Foi Carmelo, né? Carmelo? Subiu lá pro Monte Monte Carmelo. Caramelo. Doce. Sabe tudo do Edu? Bala de caramelo. E chega uma bala gigante assim. Era desse jeito. Galinha com quiabo. Você lembra, Dudu? Galinha com quiabo. Vai, continua. Subiram pro Monte Carmelo Elias e do 450 profetas de Baal. Mas presta atenção. Um
contra 450, velho. Tipo, super Eu tô com proporção. medo de enfrentar meia pessoa, saca? Porque eu sou pequeno. Ah, vá, é mesmo? Ou seja, aí que ele, além dele ser corajoso, ele é daqueles desaforadinhos, sabe? Ele senta na cara dos inimigos e ainda fala assim, é o seguinte, vou fazer aqui o altar, vou botar aqui o sacrifício, agora eu vou furar um buraco e agora vocês carreguem água e tragam água e colocam água aqui pra mim e falou... Não quer treta? Você não quer treta? Não gostou de... Deus, manda fogo, querido. E Deus mandou fogo. E o Theo tá chorando. E o Theo tá dando um alô. É que eu quero meu bico, Brasil. Eu quero meu bico, Brasil. Pronto. Se fosse eu, teria colocado gasolina. O cara Ele coloca coloca Ita da água. gasolina, a Beta da Não, gasolina. Thiago. Não era essa música, anos 90? Eu lembro, mas Gasolina. E vai se converter, vai se converter, e vai se converter, e vai se converter. Tá bom, né, Thiago? E o cara joga água em Ele cima. joga água. Ele joga água em cima. Demorou, vocês viram quantos e faz- segundos do delay pra ele conseguir fazer a rima, né? Ele ia jogar água em cima Tá e joga. sempre atrasado. Ele joga Tá água bom, em cima Thiago, nossa. e joga. Nossa, ele é muito chato. Ah, vá, é mesmo? Enfim, ele coloca água e fala, Deus, mostra que tu é Deus e manda fogo. E aí Deus mandou fogo e consumiu o altar, consumiu o sacrifício, consumiu água, consumiu tudo. E Elias falou, é agora. E toma a espada e matou os 450. O cara é corajoso, mano. O cara é top. O cara é Isso top. aí. Mata, aqui tem coragem. O terceiro cabra macho, homem mesmo. Sabe aquele homem zarrão, aquele cara top, né? Terceiro Aquele lampião, cara top mesmo. É o apóstolo Paulo, cara. Paulinho. Pensa num cara top. Lembra que a gente falou de Estevão? Esse ser humano. Que ele foi apedrejado e morreu. Então, as vestes de Estevão estavam nos pés. Quem caiu nas mãos de Paulo, que era conhecido como Saulo, que perseguia os crentes, cara. Saulo no começo ele era um matador de crente. Isso, ele era um lampião matador de crente. Aí depois ele teve um encontro pessoal com Cristo. É só. Um encontro assim extraordinário Ele ficou com cego Cristo. no encontro. Ficou é tão maravilhosa a graça de Deus que ele ficou cego e aí ele mudou de lado. Primeira coisa que esse cara é corajoso. Primeiro que ele mudou de lado. Porque ele tem coragem pra mudar de posição. Pensa tipo assim, tu vive falando mal de alguém, E de repente tu vira amigo dessa pessoa. entendeu? Aí, por que eu falo isso? Porque a gente tá vivendo um tempo hoje de polarização. Ou o cara é Bolsonaro, ou o cara é Lula, por exemplo. Ou o cara ama uma coisa e quando ele ama uma coisa, ele tem que odiar a outra. Ele não pode. Cadê meu termo? Não pode ter um equilíbrio. Não assim. só pra mudar de lado, mas ele é corajoso pra dizer o seguinte, ok, estava errado esse tempo todo Isso. e agora estou fazendo É isso, certo. assumir o erro Assumir o e erro mostrar dele. para na sua face. Mas o apóstolo Paulo não é só por isso que ele é corajoso. Na verdade, isso eu acho que é a menor coisa que faz dele um corajoso. Que ele fica extraordinariamente conhecido como um cara corajoso? Porque ele pregou para os gentios. Ele era um apóstolo dos gentios. O que eram os gentios? Eram pessoas que... Gentil é que não era judeu, pronto. Isso, que não era judeu. E eram pessoas É que o povo dóceis, judeu- pessoas amáveis, pessoas educadas, pessoas... Grava esse vídeo logo. Você tá tão ferrado. E o apóstolo Paulo, ele pregou para todo... E o apóstolo Paulo, ele foi mais longe de qualquer discípulo de Cristo. Estou falando mais longe, questão geográfica, porque ele viajou para todo lado, embarcações. Cara, ele sofreu um naufrágio. Well done! Well done! Ele era tipo assim, o cara tá no barco, sofreu um naufrágio, conheceu o Bob Esponja, falou com o Jack Sparrow. Ficou preso e aí Ficou preso, terremoto, ou seja, tomou picada de cobra. O cara é macho, velho. O cara é extraordinário. E aí, ele, por causa do evangelho, por pregar o evangelho em outras localidades, ele foi apedrejado, ele foi preso inúmeras vezes, foi espancado uma vez. da roda, né? Em Listra, o povo bateu tanto nele que pensaram que ele tava morto. E Foram aí, embora, largaram achando que ele tava morto. E aí o bichão Pegadinha do levanta. Paulinho! o bichão levanta, vambora. E ele continua pregando o Pegadinha evangelho. do Paulinho! Dia do balado, glu glu, salsifufu, glu glu, glu teteia. E ele termina a sua vida numa prisão. Alguns teólogos dizem que ele estava cego, que ele estava assim, sem, sabe, acabado. E ele termina falando: combati um bom combate. Completei a carreira e ó, guardei a fé. Eu tava esquecendo esse
Ele ia pra fé direto. E a tradição diz, a Bíblia não diz, a tradição diz que ele foi decapitado e morreu no final da sua vida. Morreu sem pescoço. Com esse versículo: combati um bom combate, guardei a carreira. É isso que fala? Combati o combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso aí, o cara é extraordinário. E o quarto e último homem que a gente quer falar aqui hoje E é o mais sobre... corajoso da história da humanidade, da galáxia, Na do verdade, eu universo. acho que a gente não pode dizer que ele é o mais corajoso. É. Ele é o mais top, o mais... Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. Ele É Jesus! Jesus de Nazaré! Palmas pra Jesus! Jesus! Está, o Ai, menino ai. está tentando fazer o menino não virar louco aqui, gritaram, mano. Desculpa. Jesus! Jesus! Você é top! Jesus! Por que Jesus é o mais top? Nessa lista nós estamos falando sobre homens corajosos. Nós estamos aqui falando de homem porque Jesus, né, quando ele veio, ele se tornou homem, né? Era Isso. Deus no corpo de Deus homem, era homem. homem. Então Isso. você entende aí É quando ele difícil fala de entender, homem. mas é isso. É isso aí. Jesus foi o homem mais corajoso a pisar na terra. Por quê? Por quê? Porque um cara, pra mudar a história da humanidade inteira, ele tem que ser o cara. Tu é, É. ousado, hein, mano? Tu é ousado. Cara. Você é ousado, você é muito ousado, você sabia? Ninguém chega no topo à toa, ninguém faz história à toa. Isso. Jesus, com 12 anos, ele já mostra a ousadia dele, né? Que é aquela hora que ele vai lá pro templo, Maria fica louco, perdi o menino. Quando acha o menino- Mulher, tu é doido. O que é? Ô, tá na casa do meu pai aí. Quando Que acha que o é? menino, tá dando uns Ele paranauê. já tá dando os ensinamentos lá, os paranauê. Jesus é um cara corajoso porque durante os seus 3 anos de ministério, ele enfrentou endemoniado, ele enfrentou fariseu, que aí tem que ser corajoso pra enfrentar fariseu. Ele Tempestade. enfrentou tempestade, ele enfrentou uma renca de coisa. E até o capiroto. É, o capiroto. Mete fogo dentro da água, tá bom? Demônio! Jesus enfrenta tudo isso, cara, de forma ousada e corajosa. Mas, aonde ele mostra a sua... Porque tudo isso você pode olhar e falar, mas ele era Deus, não sei o quê, ele pode tudo, mas... Pra mim, é onde Jesus mostra a maior prova da sua coragem. Aonde? É quando ele vira e caladinho, ele fala pra Deus: ok, não dá pra passar o cálice, vamos embora lá e vamos enfrentar esse negócio. Isso Ele é coragem. apanha, toma chibatada, sofre, recebe coroa de espinho, o povo cospe na cara dele, ele é pregado numa cruz. Tudo isso porque ele nos amou. Mas isso, além de um ato de amor, é um ato de coragem muito Isso. grande. Porque ele sabia que ele ia sofrer tanto Isso. assim pra nos salvar. Então, Jesus, o cara mais extraordinário, mais corajoso, colega, o dia já tá indo, tá? Mas já tá indo, querido. Calma aí, galera. O Theo tá no esquema aqui. Ele tá assim querendo participar do vídeo, colegas. Então Jesus. é isso. Jesus, o cara mais corajoso, mais extraordinário, mais top, todo, Um cara pra morrer por nós. Um cara pra morrer inocente. Se entregar inocentemente pra morrer por uma... Não é por uma pessoa, não é por uma família, não é pelos seus amigos. É pra morrer por toda a humanidade. Sabe, todas as pessoas que já viveram nessa terra. Que vai viver ainda. Que vai viver ainda. Tipo assim, gente, são 7 bilhões hoje, mas as que já viveram, as que vão viver, ele morreu por todas as pessoas que já viveram. Sabe, ele morreu por todo mundo e salvou coragem. tudo. Isso é muita coragem. Então Jesus, entre aspas, o homem mais corajoso que já existiu e vai existir. E é ele, é top. Então é isso, pessoal. Esse programa de hoje chegou ao fim. Não fique triste, porque semana que vem nós estaremos aqui de novo. E clique aqui embaixo, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e comente aqui embaixo qual outros homens corajosos da palavra de Deus que nós não falamos Vai, aqui, mas que comente. você acha e suas qualidades. Deixa seu comentário. Beleza? Nossas redes sociais estão aqui, nosso WhatsApp, nossas camisetas, tudo isso aí, sem aqui embaixo. Então é isso. Beijo dos gordos. É nóis, abraço!